boa noite, sejam bem-vindos. É bom estar podendo ver alguns rostinhos aqui conhecidos, né? Então, vamos lá, esse momento em que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da dependência química, que Matheus trouxe super bem, né? Falando um pouquinho sobre essa questão da dependência química, era um ponto muito importante, que a gente poderia assim desmistificar e falar um pouco de todo esse contexto que ele traz da medicação, da importância de outras relações, da afetividade. Eu costumo dizer assim que a droga geralmente é a cereja do bolo, né? Dentro desse contexto todo em que a dependência química está aí, né? Que tem um contexto familiar, tem um contexto do paciente, tem um contexto social, né? Que querendo ou não, isso está muito implicado na questão dessa doença. Né? Então, eu costumo dizer que a cerejinha do bolo está ali, né? Que é a droga. Só que assim, o bolo, a cobertura, vamos dizer assim, como ela se apresenta, como ela é confeitada, isso tudo faz parte e tem uma importância fundamental no tratamento da dependência química. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da família, né? Que justamente fala sobre o papel da família na internação. A Olist, ela tem uma proposta muito interessante em relação ao grupo, né, que a gente está aí junto nesse programa da dependência química, e a gente tem coisas que a gente prioriza, né, e um desses pontos que a gente coloca como fato, né, como importância, como algo assim essencial dentro do tratamento é a família. Mas por que, Liz? Né? Algum de vocês imagina por que a família é tão importante assim? Alguém gostaria de dar um palpite? Então, assim, a gente pensando nesse contexto, a família não pode estar separada dentro desse processo, né? A família não pode estar longe, a família tem que estar implicada. É a família que conhece, é a família que vive ali o tempo todo. E a gente precisa ter uma escuta muito atenta em relação ao lugar dessa família dentro desse processo do dependente químico, dentro do processo do paciente. Isso é um ponto fundamental. Matheus colocou, né? Eu ia falar um pouquinho, explanar um pouquinho, falando sobre essa questão da dependência química, mas acho que o Matheus trouxe muito bem, né? Ele pontuou muito bem essa questão das características, fissura, compulsão, né? Então, assim, a dependência química está aí colocada dentro desses fenômenos comportamentais, cognitivos, e que o sujeito realmente perde o controle, né? Ele não tem mais aquela questão de saber usar como usuário, né? Que faz uso esporadicamente, mas assim, está funcional, trabalha, tem uma família, tem filho, consegue lidar com suas questões. Então, nesse processo, o dependente químico ele acaba perdendo realmente o controle, ele não sabe mais o que fazer, né? Ele perde o trabalho, ele deixa de trabalhar, ele começa a brigar dentro de casa, ele começa a fazer várias coisas em que, dentro da sua vida, isso traz consequências muito negativas. E aí tem esse ponto aqui, que é o iniciozinho de tudo, né? E eu coloquei alguns pontos para poder a gente discutir. E fala assim, família e paciente eles sentem insegurança, medo e incerteza no momento da internação, que gera muitos conflitos. Então, assim, é um momento difícil para a família, assim como o paciente, tomar essa decisão. Poxa, eu tenho que internar meu filho, eu tenho que internar meu marido, eu tenho que internar, né, meu membro da minha família que está ali sofrendo o tempo todo, e eu não sei o que é que eu faço. As tentativas são inúmeras o tempo todo. Eu vou tentar fazer isso, eu vou ligar, sei lá, para o Olist e vou marcar uma entrevista para poder ver o que é que eu faço. Eu marco psiquiatra, né? Eu marco psicólogo. Eu vou tentar pelo lado mais ambulatorial para ver o que é que acontece durante esse decorrer, se esse paciente começa a aceitar um tratamento. Mas, muitas vezes, isso é um ponto que o paciente já está tão em um efeito, né, sem controle, né? Ele já perdeu assim, um controle mesmo das questões da sua vida, que ele acaba, nesse momento, partindo para um outro processo, né? Às vezes começa a fazer alguns furtos dentro de casa, né? A vida começa a ficar mais lá fora, no sentido de quê? De que você possa fazer o uso lá fora, vem a questão de correr o risco em relação a esse uso, também é um ponto muito importante, e que isso acontece o tempo todo dentro do processo. A família se sente perdida, aí vem justamente esses sentimentos de insegurança, de medo, de incerteza, e isso geralmente foi precedido muitas vezes. Às vezes o paciente fala assim, não, amanhã eu marco, amanhã eu vou para a consulta, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Muitas vezes isso se passa. Deixa para segunda-feira, né? A famosa segunda-feira. Semana que vem eu vou. E a família vai, ao mesmo tempo, né, passando por esse processo. Ela vai também fazendo com que o tempo vá passando, o paciente, cada vez mais, ele perde essa questão do controle e a família começa a ter esses sentimentos, começa a ficar perdida, literalmente, desestruturada. Ela não sabe o que fazer naquele momento e as coisas se agravam cada vez mais. Então,
Nesta fase, a família já se encontra quase sempre exaurida, desestruturada, sem esperanças, adoecida, e ela realmente não sabe o que fazer. Então, é um momento muito difícil, esse momento de poder internar, de poder fazer esse passo, de dar esse passo de internar o paciente. E aí vamos pensar que é o seguinte, vai que começa essa questão da internação. O paciente é internado, e a família está ali para poder ver o que é que vai dar, né? É jogar no escuro. E muitas vezes tem um preconceito, eu vou internar em uma clínica psiquiátrica. Aí vem justamente aquela fantasia. Vão dopar meu filho, né? Estou dando um exemplo. Vão dopar, eu não sei o que vai acontecer, tem um bocado de maluco lá. Né? Então, assim, isso a gente escuta. Né? Isso é algo que chega muito assim, no nosso cotidiano em relação à aflição, em relação a essa família que está aí o tempo todo querendo desvendar, querendo ajudar. Mas até ela está tão desestruturada, ela está tão perdida que ela não sabe nem por onde começar. Né? E por isso que eu falo para vocês, e tudo esse, cada pontinho que vocês trouxeram aqui em relação a essa questão, né, da base da família, da importância, aquela que conhece, né, aquela que está ali no dia a dia, no cotidiano, então ela acaba justamente fazendo com que esse processo seja de fundamental importância para a questão da internação. E aí vem esse ponto. Qual é o principal objetivo com a família durante a internação? Primeiramente, muitas vezes a família não sabe nem que dependência química é uma doença. Né? A família está tão perdida, está tão desorientada que ela não sabe. Ela não sabe que dependência química é uma doença. Né? Então, esse é o primeiro passo da equipe em relação à família. É a conscientização sobre a gravidade da doença. Então, é um ponto importantíssimo, que muitas vezes é dolorido, é difícil da família aceitar, é difícil com que ela se conscientize, é difícil que ela entenda esse processo. Porque, assim, se a família não entende, o paciente já está num processo totalmente sem controle, né, de um uso aí abusivo em relação a certa substância. E ela não sabe que isso é uma doença, então, assim, a equipe precisa justamente fazer um trabalho para que ela se conscientize em relação a essa questão. Se não tiver isso, não adianta. A família entra justamente no mesmo caminho em relação ao paciente. As coisas vão se passar, o paciente vai falar, que nada, assim, vai no sentido de manipular, no sentido de passar a perna, no sentido de fazer outros caminhos, mas não no sentido de poder se implicar no tratamento. Então, o primeiro passo é que a família se implique nesse tratamento e que ela se conscientize em relação que a dependência química é uma doença. Né? A dificuldade de vivenciar experiências tão destruidoras sozinhos. Então, assim, é tão difícil para a família passar por tudo aquilo, né? Seja uma agressão verbal que aconteceu em algum momento, seja ver aquele paciente, né, que é o seu membro, na rua, né, vivendo de uma forma muito desesperada, né, fazendo uso, emagrecendo cada vez mais, com a falta de higiene, descuidado, né, sem autoestima, sem o vigor, perdendo as suas funções vitais no sentido do corpo, mas também psíquico, né, em relação ao seu trabalho, em relação à família, em relação às amizades. Então, ela tem o tempo todo esse sofrimento aí passando por ela. E isso é muito complicado. Isso é muito difícil para a família. Então, se a família não tem um apoio, se a família não tem uma base, no sentido de ter alguém, outro, que venha de fora, para poder dizer assim, é uma doença, você não é a primeira pessoa que passa por isso, existem várias pessoas que passam por isso, e você precisa justamente ser escutada, né, e a gente entender qual é o contexto que essa família está inserida. E isso faz toda a diferença em relação a esse principal objetivo, que é dentro da internação. E o segundo ponto que eu coloquei ali foi alertá-la sobre a importância da busca de estruturas adequadas, né? No sentido de grupo de família, atendimento individual, participação nas palestras. Isso acho que é um ponto também que Matheus, né, frisou quando ele fala no finalzinho da palestra dele, e ele pontua essa questão da busca, né, que a medicação é muito importante, mas dentro de todo esse contexto, não só o paciente, mas a família também precisa buscar ajuda. Ela precisa estar o tempo todo tentando se adequar e se estruturar dentro desse contexto, né? Que são justamente os grupos de família. Aqui a gente faz a questão que tem um grupo de família dentro do processo da internação. E isso faz toda a diferença no tratamento do paciente. Né? Porque muitas vezes é esse encontro, é esse confronto, é uma reunião, só com a família, só com o paciente, mas que isso lá na frente, ou naquele momento, pode fazer assim, um efeito importantíssimo dentro do processo dele, dentro do processo também da família, que as coisas começam a aparecer, os insights, né? Dizer assim, poxa, eu nunca tinha escutado isso, eu nunca tinha pensado nisso, Liz. Equipe, depois daquele dia que a gente teve aquela reunião junto com o paciente, muitas coisas, enfim, se abriram. Né? Eu consigo falar mais sobre isso a partir de agora com ele. Né? O paciente também, muitas vezes, traz esse relato para a gente. Então, isso faz toda a diferença também dentro do processo da internação. Caso contrário, né? Enfim, isso é uma coisa meio que óbvia, né? Mas eu coloquei aqui, só se agravará o caos e a disfuncionalidade estabelecida nessa família. Então, assim, a importância da família está em alerta. A importância da família está junto com a equipe trabalhando no processo de internação,
não tenha dúvidas, a importância da família dentro desse processo é fundamental para que o processo justamente do paciente possa estar em um caminho também no sentido da recuperação. Muitas vezes, o transtorno e a fragilidade emocional a qual a família é submetida a impede de exercer adequadamente seus papéis. E eu coloquei esses 2 pontos aqui para poder a gente pensar um pouquinho também, né? No sentido da gente refletir, fazer no sentido que a gente se questione, né? Às vezes pode ter uma família aqui que tem um dependente químico ou alguém que trabalha com dependência química e que a gente coloque isso em conta dos nossos papéis, das nossas funções em relação a esses pontos, né? Em relação à família, ao paciente com quem você vai trabalhar nesse eixo. E aí eu coloquei esse ponto, a escala de ascensão, né? Que é no processo de recuperação e posterior manutenção, na medida em que o ajuda a resgatar valores, princípios e autoestima. E isso aí justamente está colocado no sentido de quê? Como é que eu vou me posicionar? Né? Como é que a família vai se colocar o tempo todo dentro desse processo? É uma família que está o tempo todo também, ela também adoece durante o tempo, né? Desse processo dependente químico, que a gente chama de codependência. É o processo que a família também vai o tempo adoecendo, muitas vezes facilitando, né? Muitas vezes, deixa para lá. Já passei tanto por isso, não vai ser a primeira vez que eu vou ficar batendo de frente o tempo todo. Né? Então, as coisas vão se passando. O paciente vai se aproveitando, vai ganhando mais espaço, mas sem esquecer que ali tem uma doença colocada naquele sujeito. E a gente precisa ter muita atenção com isso. Então, nesse processo de recuperação, é muito importante que a família esteja aí nesse lugar, em alguns momentos, né? De resgatar valores, princípios e autoestima. Porque, imagine para um paciente, né, o quão é difícil ter essa doença, estar nesse lugar, né? Já muitas vezes disfuncional, perante a sociedade, marginalizado muitas vezes, né, com corpo físico, mente, enfim, do que for, em um processo totalmente desestruturado. Né? Então, a família precisa. A família também está, muitas vezes, nesse processo também, extremamente adoecida, cansada, exaurida, mas a família precisa, muitas vezes, estar buscando essa ajuda para poder, justamente, fazer com que o paciente entre e resgate todos esses pontos aqui que eu estou colocando. E tem um gatilho disparador, né, que é justamente ao atuar como facilitadora e com atitudes inadequadas que o levará à recaída de comportamentos, à irresponsabilidade e, certamente, ao uso de substância. No grupo com os pacientes, eu escuto muito isso. Né? Lisa, minha família não confia mais em mim. O que é que eu vou fazer se ela não confia mais em mim? Se ela não confia, ela não acredita, ela acha que eu saio, eu volto, a família está achando que eu estou usando. Aí é que eu vou e uso mesmo. Né? Mas assim, tem os 2 pontos aí, tem um contraponto. O lugar do paciente, no sentido que ele está ali tentando, mas a família, por outro lado, já passou tanto transtorno em relação a essa questão, que ela acaba justamente não tendo confiança. Ela perde a confiança, ela perde a esperança. Né? E o paciente acaba entrando nesse lugar. E, por isso, o trabalho com a equipe, o trabalho com o grupo, o trabalho individual, tanto da família e do paciente, é importante para que isso possa, querendo ou não, criar um equilíbrio, criar um momento em que ela possa saber se colocar no momento certo, né? Que ela possa também segurar esses medos, essas inseguranças e saber como se colocar para aquele paciente. Claro que isso tudo também vai depender do processo do paciente. Não estou colocando aqui a família como lugar que tem que fazer tudo. Né? O paciente também tem o seu lugar. Ele tem que fazer a parte que cabe a ele. E eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Então, esse ponto é muito importante, gente. Essa coisa da escala de ascensão, do lugar que a família coloca e do valor, muitas vezes, das coisas que ela tem que resgatar, como também a questão do gatilho disparador, que muitas vezes a família é a própria facilitadora. É a família que faz com que, muitas vezes, esse comportamento esteja aí colocado e, às vezes, ela nem percebe. É da ordem do inconsciente, vamos dizer. Né? Mas que, assim, ela precisa estar sendo trabalhada para que isso não se repita. E eu fiquei me perguntando também sobre essa questão. O que é que eles não podem fazer? Claro que, assim, como o Matheus colocou, é algo muito individual. Né? Vai de família para família, vai de sujeito para sujeito, vai de paciente, enfim, em relação à sua questão histórica, né? À história de vida, ao contexto em que ele está inserido. Isso vai depender muito em relação de pessoa para pessoa. Mas aí eu coloco esse ponto, que independente da causa, né, a família não deve envergonhar-se, isolar-se, fazer julgamentos e condenações, apegar-se aos ressentimentos e muito menos fazer de conta que o problema não existe. Todos ali, eles necessitam de cuidados. Nesse caso, a família em especial precisa se fortalecer e se reequilibrar. Né? Então, é isso, os julgamentos entram, os ressentimentos, a falta de esperança, a falta de cuidado, aquela coisa de não acreditar mais no paciente, e isso acaba gerando justamente esses sentimentos, e é uma coisa que a família precisa ser muito bem trabalhada. Quantas vezes a gente chega aqui, a gente tem um grupo que algumas famílias elas ainda participam, continua vindo, né? Em relação aos grupos de família, elas vêm e participam com a gente, muitas vezes o paciente tem alta, mas elas continuam aqui com a gente. E aí, quantas vezes elas vêm justamente nesse lugar. Liz, eu não sei o que fazer.
eu estou com medo, né? Eu não sei por onde andar, não sei o que fazer, não sei como é que eu vou reagir, eu estou pisando em ovos com fulano, porque eu tenho medo, muitas vezes, justamente de falar alguma besteira e aí ele ir recorrer à droga, né? Então, olha o quanto é difícil também para a família ficar justamente nesse lugar, né? Ficar o tempo todo nesse ressentimento, fazendo justamente essas condenações, pensando, fantasiando demais em relação a ele deu uma saída, foi ali fazer alguma coisa, mas eu tenho certeza que ele usou, né? Então, é um cuidado, né? É algo que precisa muitas vezes ser escutado e ser sinalizado para essa própria família. E lembrando disso aqui, gente, todos precisam de cuidado, né? Acho que todos aí estão em recuperação, é tanto a família quanto o paciente. Isso é fundamental, sem sombra de dúvida. Como se devem preparar para a volta do paciente para casa após a internação? Isso é uma questão que surge constantemente, né? Acho que quem trabalha com um grupo do PDQ, aqui, né, do Programa de Dependência Química, escuta muito, Lisa, o que é que a gente vai fazer? Equipe, o que é que eu faço? Como é que eu reajo? O que é que eu faço? Tem um plano, tem um livro que eu possa ler? Não, não tem. Não tem um manual que a gente possa dizer assim para vocês, façam isso, isso e aquilo. A gente não pode fazer isso. A gente não deve porque, assim, cada um tem a sua singularidade, cada família tem o seu contexto, né? Mas aí eu coloco esses pontos, para que a família reflita, para que a família pense, que a família se questione o seu lugar também. Ela precisa ser cuidadora no sentido de orientar e dar limites. Sinalizadora dos comportamentos de recaída na medida em que a pessoa deixa de cumprir o seu plano terapêutico. Então, assim, o paciente sai daqui com um plano terapêutico, com um plano pós-alta, né? Detalhadamente falando assim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso me reinventar, como é que eu vou me colocar lá fora em relação social, coisas que eu perdi, que eu estou disfuncional, que até então eu não sei o que é que eu fazia, eu só fazia uso de drogas, não tinha outra coisa para fazer quando eu estava lá fora. Então, a equipe tem o cuidado de poder construir isso com o paciente. Então, a partir do momento que isso é colocado com o paciente e fazendo um vínculo justamente com a família, né, em que a gente passe para a família também, porque é fundamental que a família esteja dentro desse contexto, isso faz com que eles assumam um compromisso, né? E a família está aí nesse lugar, muitas vezes, né, de sinalizar. Muitas vezes, assim, dizer assim, não. Minha mãe, eu preciso fazer, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Eu preciso fazer um exame, vamos dizer, né? A mãe vai lá, marque para mim. Não, por que ele não pode pegar um telefone e marcar o seu próprio exame? Por que a mãe que tem que fazer isso? Por que a mãe tem que fazer a cama dele? Por que ele não pode fazer a cama dele? Por que ele não pode lavar um prato? Né? Por que ele não pode fazer as próprias coisas em relação a essa questão? Então, é isso, é a família poder sinalizar, é a família dar lugar para esse sujeito, para que ele possa justamente, entrando em um contexto em que ele possa ser inserido na sociedade, que ele possa se sentir útil, né? E que ele possa fazer algo para ele também. E, sem dúvidas, como eu coloquei, surgiram receios, dúvidas, inseguranças, desconfianças, ressentimentos, questionamentos. E eu trago assim, eu jogo a bola muitas vezes. Por que não falar sobre isso? Né? Tá aí o tempo todo, todos esses sentimentos, esse mundo de fantasias, essas coisas que estão tudo aí efervescendo dentro da família e do paciente também. E por que não falar sobre isso? É preciso falar sobre isso, porque se você guarda isso, o ciclo vai se repetir. Não tenha dúvidas. Os ressentimentos vão aparecer, as inseguranças vão estar ali o tempo todo e nada vai sair do lugar. Então, aqui está um ponto muito importante no sentido de procurar ajuda, de continuar procurando ajuda, de fazer a sua terapia, de procurar um grupo, né? Enfim, seja o que for, tem uma gama de grupos nesse sentido que pode estar ajudando, né? Procurando a equipe, com a internação, sei lá, anterior que o paciente estava. Então, algo tem que ser feito em relação a esses sentimentos que está aí rondando o tempo todo, família, tanto a família quanto o paciente. E, como eu disse também, né, estarão todos ali, familiares e pacientes em recuperação, aptos e dispostos a cumprimento da parte que lhes cabe, sobre os compromissos assumidos no que diz respeito à manutenção da recuperação. Então, ambos estão em recuperação. Uma coisa liga a outra. É um fiozinho assim, que se desembolar, a família e o paciente estão juntos o tempo todo. E por isso que a gente fala do quanto importante é o papel da família dentro do tratamento, dentro da internação, nesse contexto da dependência química. O paciente, cabe a ele, sem sombra de dúvidas, cabe ao desejo dele de entrar em recuperação, de estar assumindo os seus compromissos, de fazendo aquilo que cabe a ele. Então, é necessário fazer a sua parte, assumindo suas escolhas e responsabilizando-se pelos seus atos. O paciente precisa fazer isso, né? O paciente tem que tomar um rumo em relação àquilo que cabe a ele naquele momento. É uma doença? É, sem dúvidas, é uma doença. Mas ele não pode ficar nesse lugar. Ele tem que assumir as responsabilidades dele. Ele tem que fazer aquilo que ele assumiu com a equipe, aquilo que ele criou junto com a equipe, aquilo que ele acordou com os pais, com a família, com quem for. Né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Cabe ao paciente também fazer a parte dele, porque isso, em primeiro lugar, sem dúvidas, é o principal ponto em relação
ao processo de recuperação da dependência química. E por que é importante o trabalho de grupo com as famílias, né? Nesse grupo, né, as pessoas encontrarão outras pessoas com questões muito semelhantes, buscando soluções e relatando suas experiências vividas. Então, assim, quando você chega em um grupo de família, né, e que o contexto é justamente a dependência química, às vezes uma pessoa fala uma coisa e você fala assim, poxa, ela vive muito parecida, é isso que acontece comigo. Né? Aquela outra falou de uma outra questão em relação ao que o filho fez, aquele atozinho ali me chama a atenção pela identificação, porque assim, o meu filho também faz isso. Então, é importante você estar escutando aquilo que o outro diz. E você vê que você não está sozinha, né? Quando você entra nesses grupos, e que você pode justamente pegar aquela ideiazinha ali, ó, de um outro que já tem até mais tempo, mais experiência, e que você pega aquilo ali e muitas vezes passa para você, e quanto aquilo vai reverberar, vai fazer um significado. Vai fazer vamos dizer assim, faz uma questão, e a partir daí você começa a refletir. Pô, se ela passou e hoje ela está assim, por que eu não posso fazer isso também? Né? Por que eu não posso experimentar, tentar para ver se alguma coisa muda dentro de mim? Né? Dentro do meu ato, do meu comportamento em relação ao meu familiar. Ou em relação ao paciente. Entender a necessidade de realizar mudanças de comportamento da própria família e não só ficar na expectativa que apenas o paciente precisa realizar mudanças em busca de recuperação. Então, assim, esse é outro ponto importante. Muitas vezes a família acha que o paciente é que tem que fazer tudo. Ah, ele que está em tratamento, ele que precisa, ele que tem que fazer tudo. Não, não é bem por aí. A família também precisa estar fazendo esse processo, do que eu já falei um pouquinho anteriormente. É fundamental que a família também se trate. Não esperar só do paciente, porque o meu lugar ali, com certeza, faz toda a influência, tem todo um sinal em relação ao que o paciente responde, ao como o paciente se comporta, né, ao que o paciente vai levar à recuperação dele. Então, o apoio da família, a vigilância, o limite, isso tudo faz muito, é um papel fundamental dentro desse processo do tratamento. E encontrar alternativas como terapia individual, familiar, como queiram, né, com o objetivo de facilitar a compreensão e aceitação, não só da doença, mas das mudanças que se fazem necessárias em seus próprios comportamentos. Então, assim, eu não posso estar ali questionando o tempo todo em relação ao outro. Mas qual é o meu lugar? Qual é a minha responsabilidade dentro desse contexto todo? O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. Né? O paciente vai lá, culpa você, coloca você no lugar do vilão, que é culpa que assim, eu uso porque minha mãe faz isso comigo. Epa, peraí, você usa porque você quer. Né? Eu estou fazendo a minha parte. Isso cabe a mim. Né? Assim, o que você vai fazer ou não, isso vai depender de você. Então, o importante é que você faça a sua parte, que você trabalhe, né? Que você se escute e veja onde é que está as suas questões, como diz aqui, que se fazem necessárias em seus próprios comportamentos. Isso é um ponto fundamental. Enfim, e para a gente terminar esse momento, né, mais uma vez, eu friso isso aqui. A atuação da família é sempre de vital importância, no sentido de ajudar o paciente a ressignificar a vida. Ou seja, mostrar-lhe que viver de forma digna, saudável e prazerosa é possível. Porque, assim, eu já tenho alguns anos no sentido da dependência. Não trabalho com a dependência química, né? Acho que uns 7 anos, talvez. E eu já vi, né, esse processo. Eu vi o processo de paciente de recuperação. Eu vi famílias que conseguiam estar dando, né, vamos dizer assim, um passo em relação a essa caminhada a cada dia. Mas isso só é possível através desses grupos, né, dessas falas, dessa escuta, do seu trabalho pessoal, de estar ali agindo o tempo todo junto com o paciente, para que as coisas ocorram de uma forma, né, vamos dizer assim, mais tranquila, mais prazerosa, mais saudável dentro desse tratamento. Não é fácil, né? Vamos dizer assim, é como eu costumo dizer, com os pacientes também, é matar um leão a cada dia, mas é muito possível isso. E entrar em recuperação, enfim, vai depender do desejo de cada um e do apoio da família também. Obrigada.